Irmãos, semana passada a gente interrompeu a nossa série por conta da nossa conferência. Não sei quantos estiveram aqui na sexta e no sábado. Conversei com algumas pessoas, assim, tive muitos feedbacks positivos de como nós fomos impactados por tudo que nós assistimos, de tudo que nós ouvimos aqui semana passada. Ficamos com os corações um pouco despedaçados, no bom sentido, né? E vimos como nós podemos fazer, né, para poder impactar a nossa cidade, como nós podemos servir a nossa cidade. A gente sempre fala que, como igreja, a gente pode e deve levar o alimento, levar alguma necessidade, mas principalmente como igreja, nós precisamos levar aquilo que a cidade e as pessoas mais precisam, que é o Evangelho, né? Que Deus nos capacite a isso. A gente está dando continuidade à nossa série, vamos hoje dar continuidade, e já entramos na reta final aí, né? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Vamos ler essa pequena porção da palavra de Deus. E vamos falar hoje de mais um pecado intocável, mais um pecado que às vezes nós toleramos, mas nós precisamos entender, compreender. E o que a Bíblia nos orienta, o que ela nos fala a respeito disso? Antes de lermos, quero fazer uma pergunta para vocês, né? Tem algum craque de bola aqui entre nós? Tem algum craque, assim, um cara muito bom de bola? Falaram que tem um aqui. Se fosse há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu levantaria a minha mão. Né? Mas hoje não mais. Mas nós temos alguns craques da bola aqui que estão com vergonha de levantar a mão. Levantou Luan, levantou? Bernardo. Qual o seu time, Bernardo? Fluminense. Ah, tá. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Não sei porque que Luan e Felipe não levantaram a mão, mas enfim. Tá? Vocês que são craque da bola, né? Quando alguém faz um lançamento para você, o que você faz com a bola? Domina a bola. É verdade? Né? Thiago Silva, lá na zaga, pega e faz um lançamento para você. Né? Você faz como? Né? Dependendo da altura da bola, Cazé, Totô falou ali, mata no peito, domina, bota no chão. Né? E se você não conseguir dominar a bola, o que acontece? O adversário vem e aquelas canelas né, ruim de bola, vai matar a bola, bate na canela, o adversário vem e rouba a bola. É necessário termos domínio da bola, termos o controle dela. Do contrário, podemos ser, inclusive, derrotados pelo nosso adversário. Você sabe o que um prático faz? A galera da navegação aí sabe muito bem o que um prático faz, né? Tem gente que nem sabia que existia essa função, né? Essa profissão prático. O trabalho de um prático é orientar grandes embarcações, grandes navios em manobras complexas e manobras às vezes perigosas, como entrada e saída de portos, canais e áreas de navegação que são restritas. Se o prático não conhecer bem o local, identificando assim exatamente por onde a embarcação, por onde o navio tem que passar, se ele não tiver domínio, se ele não tiver controle, as consequências podem ser catastróficas. Verdade, Casé, ou mentira? Pode acontecer coisas terríveis. O que nós vamos falar hoje, queridos? O que vocês acham? Sobre o domínio próprio. Mas domínio próprio é uma virtude, nós estamos falando de pecado. Hoje nós vamos falar do descontrole. A falta de domínio, exatamente. Acertaram em parte, né? Quase tiraram 10. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre o descontrole e suas consequências na sua própria vida e na vida de pessoas próximas a você. Os exemplos que nós demos, que nós falamos aqui, foram para poder perceber que todo descontrole, ele tem consequências e, às vezes, consequências terríveis. Você é uma pessoa descontrolada em alguma área da sua vida? E aí é amplo demais, né, quando a gente fala sobre descontrole, né? Pode variar muito, mas todo descontrole,
Toda falta de equilíbrio é um pecado. A Bíblia, ela nos exorta a sermos cristãos controlados, equilibrados e que dominam os anseios, os desejos, os impulsos, as emoções e as paixões e as inclinações da carne. É um desafio ou não é? É fácil ou é difícil? Mas nós vamos ver o que a palavra de Deus nos orienta com relação a isso. Você já abriu sua Bíblia? Gênesis 4, de 1 a 8, vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e tanto nos ensina. A Tua palavra revelada para nós. Por favor, nos ajude a compreendê-la. Que Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos não só compreendê-la, mas vivermos a partir dessa palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, é possível que nós estejamos bem familiarizados com esse texto. Adão e Eva, depois que foram expulsos do paraíso, tiveram 2 filhos, né? Foi o que nós lemos aqui. Caim e Abel. Esse texto se dá logo depois de que Adão e Eva são expulsos ali do paraíso. Caim, ele se tornou um agricultor e Abel se tornou um pastor de ovelhas. Diz o texto que passou algum tempo e eles trouxeram ofertas ao Senhor. Mas o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Caim, então, fica enfurecido e fica com o seu rosto transtornado. Era uma expressão visível assim no seu rosto. As pessoas olhavam para o seu rosto e viam, não as pessoas, mas Deus olhou e tanto que olhou e disse. Porque o seu rosto ficou transtornado. Ele não lida, Caim não lidou nada bem com aquilo. E como vimos, o descontrole teve consequências terríveis. Você já passou por uma situação de descontrole que teve consequências terríveis? Algo que você não conseguiu dominar, ter um equilíbrio, ter uma equidade ali e teve consequências catastróficas. Você já passou por isso? Nós vamos ver alguns pontos interessantes nesse pequeno trecho. E o que isso tem a ver com a necessidade de dominarmos, de termos domínio próprio. Deus disse para Caim: olha, o pecado está à porta, ele está querendo te conquistar. Mas você deve dominá-lo. Como podemos fazer isso? Vamos olhar para o texto e vamos caminhar um pouquinho além para entendermos como a gente lida com isso. Com essa questão que é tão difícil, que nos assola todos os dias. Nós precisamos lembrar que tem algo dentro de nós que guerreia. Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. É uma guerra constante. O que nós precisamos ter? Domínio. É o que Deus falou para Caim, é o que ele fala para nós. O diabo está à porta, o pecado está à porta e quer conquistá-lo. Mas você precisa ter domínio sobre ele. Fácil ou difícil? Vamos ver alguns pontos interessantes aqui. O primeiro deles é que nossa oferta revela quem nós somos. Perceba que Deus não rejeitou a oferta de Caim. Vocês observaram isso? Que ele não rejeitou a oferta de Caim. Ele rejeitou Caim e a sua oferta. Uma oferta com motivações erradas é uma oferta sem valor para Deus. Uma oferta que, na realidade, revela quem nós somos.
Ela pode ter uma aparência bonita, mas no fundo ela é vazia. Nossas boas obras, queridos, podem esconder quem nós somos para as pessoas. Às vezes fazemos boas obras com as motivações erradas e as pessoas olham para a gente e pensam, que pessoa boa, que coração agradável. Mas as nossas boas ofertas não escondem quem nós somos diante de Deus, porque Deus, Ele vê o quê? O coração. Jeremias vai dizer que eu sou o Senhor que sonda o coração, disse o Senhor. Ele sabe quem nós realmente somos. Por isso que o texto diz que o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. Não tem exatamente a ver com aquilo que ofertamos, mas com quem nós somos, e a partir daí, aquilo que ofertamos. Lembra de como Davi foi escolhido como rei? O rei, naquela época, era alguém imponente, né? Certamente uma pessoa alta. E aí, Samuel foi escolher o rei orientado por Deus na casa de Jessé. E aí passou o primeiro filho, o mais velho, certamente o mais alto, talvez o mais capaz. E Deus vira para Samuel e fala assim, olha, não é esse. Samuel pensou imediatamente, é esse o próximo rei de Israel. Que Deus tinha rejeitado Saul. E Deus vira para Samuel e fala assim, não é este. Os homens veem o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o... Não era aquela pessoa. É do coração, queridos, que procede quem nós realmente somos. Provérbios 4:23 vai dizer que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É lá que revela quem nós realmente somos e Deus sonda o coração, como nós vimos em Jeremias. O segundo ponto que é importante aqui, a gente precisa estar atento, é que o descontrole revela aquilo que o coração tenta esconder. O descontrole é o dedo duro do nosso coração. É um pecado intocável que muitas vezes, queridos, nós toleramos e tentamos esconder. Mas, na realidade, o descontrole acaba revelando um coração que não aceita ser confrontado, não aceita ser contrariado. Veja a reação de Caim, diz o texto que Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele se irou sobremaneira, queridos. Ele ficou furioso, ele ficou inflamado com raiva, um total descontrole. Por quê? Ele foi confrontado, ele foi contrariado. Às vezes, a expressão do nosso rosto revela nosso total descontrole. Você conhece, ou de repente você é assim, né? Quando você fica nervoso, você está a ponto de ficar descontrolado, seu rosto muda, fica vermelho. É assim com você ou não? Mas foi assim que aconteceu com Caim. O seu rosto ficou transtornado, o seu rosto estava revelando todo o seu descontrole. Quando nós estamos assim, queridos, as consequências são boas? Se nós não controlarmos isso, é claro que não é fácil. Mas as consequências podem ser ruins e podem ser terríveis. Teve um sermão aqui que eu citei, aquele filme Um Dia de Fúria. Quantos viram? 1993. Não é do tempo de vocês, mas o streaming está aí para você ver filme de 500 anos atrás, né? Um Dia de Fúria. Uma pessoa de meia idade, com problemas em casa, com problemas financeiros, e tem um total descontrole, vive um dia totalmente de fúria, incontrolável. E esse é o nosso terceiro ponto, o descontrole pode levar à ruína. Mesmo o Senhor alertando Caim, o seu descontrole se transformou em uma desgraça, em uma catástrofe. Caim matou o seu irmão. Versículo 8. A orientação de Deus para Caim é a mesma para nós hoje, para lidarmos com o descontrole. O pecado ameaça a porta, Caim. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso não aconteceu. Ele não teve domínio e uma desgraça aconteceu. Será que é fácil dominar o pecado? Não ou não? Aprendi com o Dilvan essa. Como nós lidamos com descontrole, isso é tão difícil ter domínio próprio, queridos. Como nós lidamos com isso?
Como então lidamos com a falta de domínio próprio? Se somos chamados a ser pessoas controladas, pessoas equilibradas. Paulo vai dizer lá para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, de 1 a 3, ele diz um negócio interessante. E percebam se nós não estamos vivendo isso hoje. 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Nos últimos dias, Paulo está se referindo às coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores e o quê, queridos? Sem domínio próprio. O texto continua, cruéis, inimigos do bem. O texto vai continuar citando mais algumas coisas. Temos vivido os últimos dias, queridos? Temos visto essas coisas acontecendo? O dia do Senhor está chegando. Nos últimos dias, todas essas coisas estarão acontecendo. De 0 a 10, como está a sua relação com o domínio próprio? Pensou aí, prova de vestibular? Pensaram? 0 a 10, dá sua nota para você mesmo aí. Ter domínio próprio é a mesma coisa que ter autocontrole, certo? Jerry Bridges, ele vai definir o autocontrole, ou o domínio próprio. Ele vai dizer que é o domínio ou o governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É dizer não na hora certa. É ter comedimento nas vontades e atitudes legítimas e restrição absoluta daquilo que é pecado. E ele vai dar um exemplo. Ter moderação quanto ao uso da TV e restringir totalmente a pornografia na internet. Ele dá um exemplo daquilo que ele acabou de dizer. Autocontrole, queridos, domínio próprio. Como lidamos com desejos e prazeres, por exemplo? Salomão não lidou bem com isso, né? Será que nós somos como Salomão? Semana passada, na palestra dos homens, Gilvan falou sobre o valor das conquistas sem Deus, né? E ele citou o texto ele trabalhou em cima de Eclesiastes 2. Nós trabalhamos em cima desse texto ali. E perceba como Salomão lidou com seus desejos, com seus impulsos. Eclesiastes 2:10 vai dizer o seguinte: olha, não me liguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Às vezes nós somos assim, queridos. Se eu desejo, eu vou e pego. Se eu tenho impulso, eu vou e faço. Eu não me neguei nada. É um descontrole. Ele fazia isso buscando encontrar propósito para a vida. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Passamos do limite, achando que vamos encontrar propósito nas coisas, mas na realidade vai revelar um descontrole da nossa parte. Como lidamos com os nossos impulsos? Gastamos demais com compras na internet? Ficamos horas e mais horas navegando nas redes sociais? Gastamos nossos recursos com jogos de azar, por exemplo? Existem milhares de pessoas, queridos, descontroladas com o uso de bets. A OMS alerta que elas representam um sério risco à saúde mental e financeira, podendo levar ao vício patológico, o descontrole. Começa com algo simples. Às vezes começa com uma frase assim, não tem nada a ver, e vira um descontrole, vira uma bola de neve na nossa vida, e daqui a pouco nós não temos mais o controle. Como lidamos com as nossas emoções? Nos iramos facilmente com o outro? Agimos com raiva, com ódio, com desprezo, tendo dificuldade, inclusive, de perdoar por causa disso? Como nós lidamos com as paixões da carne, que vivem sempre em conflito com o Espírito Santo que habita dentro de nós? Como nós lidamos com isso? Queridos, nós podemos fazer todas as coisas, mas será que devemos? Temos sido dominados por nossos impulsos e pelos nossos desejos? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,12, vai dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Deus avisou a Caim, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você precisa dominá-lo.
Quando não temos domínio próprio, quando não conseguimos controlar as coisas, tendemos a ser impacientes? Sim ou sim? Vocês são muito inteligentes. E quando somos impacientes, queridos, nós temos a tendência, ou quando somos impacientes com frequência, temos a tendência de ficarmos irritados? Sim ou sim? Isso é o resultado, queridos, da falta de controle, da falta de domínio. Jerry Bridges ele também fala um pouco sobre isso no livro. Ele diz o seguinte: quem fica impaciente com facilidade e com certa frequência é uma pessoa irritada. E a maioria de nós fica impaciente de vez em quando. Mas a pessoa irritável é impaciente o tempo todo. E eu gostaria de acrescentar dizendo que uma pessoa irritada normalmente é uma pessoa triste, que não consegue se alegrar com nada. É ou não é assim? Aquela pessoa irritada, rabugenta, parece que vive triste. É resultado da impaciência que gera uma irritação. E isso é pecado, queridos. Ignoramos isso, mas nós precisamos prestar atenção nisso. E onde a impaciência acontece de maneira mais aberta, mais evidente, mais clara? Onde fica nítido que nós somos impacientes, hein? Aonde é mais difícil esconder isso? É dentro de casa? Sim ou sim? Eu vou parar de falar isso. É lá que fica tudo mais aflorado, queridos, mais evidente. Dentro de casa não dá para usar máscaras. A gente consegue usar máscara durante uma semana, depois não adianta, nós somos quem nós somos dentro de casa. Tem aquela história, né, que o filho queria morar na igreja, lembra dessa história? O filho queria morar na igreja, por quê? Porque na igreja o pai era um anjo, o pai era amável, mas dentro de casa descontrolado, impaciente, irritado. Quando nós nos casamos, nós escrevemos os votos, né? Todos nós ficamos emocionados. E eu não preciso nem dizer para os irmãos que eu choro à toa, né? E aqueles votos, eles são verdadeiros, né? Reflete uma verdade. Mas e quando a rotina chega, né? Nos casamos, né? Agora vai ser maravilhoso. E vai ser mesmo, tá, queridos? Mas e quando a rotina chega? Como nós lidamos com a rotina? Temos sido pacientes uns com os outros, no contexto do lar, por exemplo. Poderíamos dar outros exemplos. Ou temos sido impacientes e extremamente irritados. A impaciência no lar reflete a falta de controle. Ela reflete isso, a falta de domínio próprio. Isso tem sido muitas vezes ruínas dentro de casa, dentro das famílias. E percebam, nunca começa com algo assim grande. Sempre uma coisa sutil. Uma coisinha simples, mas você vai ficando impaciente, passa a ficar irritado. E por causa disso aqui, queridos, pode causar uma ruína nos lares. Eu tenho uma coisa chamada síndrome dos pés inquietos. Você sabe o que é isso? Sabe, né? Primeira vez que eu fiquei sabendo disso, eu ri, pensei que o doutor estava brincando comigo. Ele falou, você tem síndrome dos pés inquietos. Eu falei, eu ri. Ele falou, não, estou falando sério. Ah, é uma síndrome? Eu não sabia que era uma síndrome. Isso faz tempo, né? Mas, queridos, quando minha esposa casou comigo, ela não sabia disso. Ela foi saber depois que casou. E aí, como é que lida com isso, queridos? Não vai. Mas eu li para ela 1 Coríntios 13:4. Eu disse, meu amor, o amor é paciente. Tem que ter muita paciência para dormir com alguém que vive balançando o pé. Não sei se é seu caso, espero que não, queridos. Parece brincadeira, queridos, mas temos que estar atento aos pequenos detalhes. Mas temos que estar atento às coisas sutis que acontecem. Somos impacientes, não temos controle sobre isso às vezes. Isso às vezes pode levar à ruína. A Bíblia ela é maravilhosa. Eu quero citar 2 textos que nos ajudam muito a pensar como uma pessoa que foi alcançada pela graça. O primeiro deles é Efésios 4, 1 e 2, vai dizer o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vamos ler a partir daí, todos juntos? Sejam suportando. É a Bíblia que está dizendo, queridos. Suportando uns aos outros com o quê? O amor é paciente.
Um outro texto, Colossenses 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, perceba que no primeiro, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E o segundo, portanto, como povo escolhido de Deus, percebam como nós somos escolhidos e separados por Deus. Escolhidos de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se a Bíblia nos manda agir com paciência, é porque isso é possível. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas grava isso. Se a Bíblia diz para agirmos assim, é porque isso é possível. Não é fácil, mas é possível. Você vai entender por quê. E aí eu quero perguntar, nós temos sido impacientes com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos alunos, com os nossos irmãos em Cristo? Sim ou não? A gente precisa refletir sobre isso. Que às vezes, querido, a gente vai tocando a nossa vida e não presta atenção nessas coisas. O seriado Chaves, inclusive nós fizemos uma série no Retiro, né? Várias frases interessantes e nós trouxemos para o contexto do Evangelho. Mas uma frase, inclusive, foi citada lá, ninguém tem paciência comigo. Mas isso não se aplica para nós cristãos, queridos. Não mesmo. Somos exortados pelo próprio Deus a termos domínio próprio e isso engloba, inclusive, a paciência. Aliás, tanto o domínio próprio quanto a paciência compõem ali o fruto do Espírito que está registrado ali em Gálatas 5. O fruto do Espírito são marcas, características de todo cristão, de todo aquele que professa Jesus Cristo como o Senhor. Mas como é possível agirmos assim? Com domínio próprio, com paciência. Por nós mesmos, queridos, é impossível. Mas encontramos a resposta para esse dilema no mesmo texto de Gálatas 5. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas 5. E vamos perceber, queridos, como a Bíblia nos orienta a lidarmos com isso. Gálatas 5:16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É como se o texto estivesse dizendo, vivam pelo Espírito, e terão domínio sobre suas vontades, sobre seus desejos, sobre seus impulsos. A única forma de vencermos o descontrole e termos domínio próprio é vivendo pelo Espírito, querido. Viver pelo Espírito implica tanto no direcionamento como no fortalecimento dele, através do Espírito Santo que habita dentro daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. É o Espírito Santo que também nos aperfeiçoa dia após dia e nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é um processo que nós vamos levando durante a nossa vida e não vem de nós. É uma capacitação do próprio Espírito Santo. Viver pelo Espírito, queridos, implica em mortificar a nossa carne todos os dias, porque essa luta é diária. Isso significa tomar decisões e fazer escolhas de acordo com a orientação do Espírito Santo e agir com o poder espiritual que o próprio Espírito fornece para cada um de nós. O Espírito Santo teria derramado sobre todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo. O Espírito Santo não habita dentro de todas as pessoas. Ele habita dentro de todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor. O profeta Joel, no capítulo 2, vai dizer, olha, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e essa profecia se cumpre em Cristo, quando Ele faz o seu sacrifício e envia o Espírito Santo. Isso foi possível pelo que Ele fez, queridos. Pela sua vida perfeita, pela sua morte sacrificial na cruz pelos nossos pecados e a sua ressurreição ao terceiro dia. E por causa disso, Ele enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo. Sem o sacrifício de Cristo, queridos, o Espírito Santo não seria derramado sobre nós. Mas o seu sacrifício ele foi perfeito e essa é a mensagem do Evangelho. Deus vindo em nossa direção porque éramos incapazes de nos salvar. Só Ele era capaz disso. E por causa disso, na vida de todo aquele que crê, o Espírito Santo ele é derramado. E por isso nós podemos viver no Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não é algo fácil.
Não é algo simples, mas presta atenção no versículo 17. Por que não é fácil? O versículo 17 vai dizer: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Por isso que Paulo diz: olha, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Mas, olha o mais aí, queridos. Esse mais é maravilhoso. Versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluia, glória a Deus, queridos. A lei, ela é boa. Sabe por que a lei é boa? Porque ela nos aponta, ela nos mostra a nossa condição de pecadores. A lei aponta para a nossa culpa, mas a nossa culpa foi pregada na cruz do Calvário, glória a Deus. Foi por causa de Jesus. Quando o texto diz, querido, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, não significa que você não vai pecar mais. Significa que se pertencemos ao Senhor, nós não vamos viver pecando, ou viver para o pecado, porque Ele não nos domina mais. Pois agora, queridos, nós vivemos pelo Espírito. E não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia aponta para isso. A Bíblia fala sobre isso. Que se vivemos no Espírito, nós não somos mais dominados pelo pecado. E isso é uma ação do próprio Deus, através do Espírito Santo dele na nossa vida. Olha o que diz 1 João 3,6. Não vai ser projetado? Vai, né? Perceba com relação a essa verdade. Nós não vivemos sob o domínio do pecado. Nós não vivemos para o pecado. Nós não vivemos pecando. Como se isso fosse algo normal da nossa vida. Não é mais. O pecado não nos domina. 1 João 3,6 diz: todo aquele que permanece quem? Nele. Aonde? Nele. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Porque nele permanece o quê? O Espírito Santo, a semente divina. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é uma verdade que a Bíblia está trazendo, não sou eu que estou dizendo, queridos. Perceba essa verdade, viva por essa verdade, essa revelação do Espírito Santo para a igreja. É claro que é difícil, nós vivemos nessa luta constantemente, queridos, não é fácil. Mas se somos do Senhor, o pecado não nos domina mais. Lembre-se da orientação de Deus lá para Caim. O pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E isso só é possível porque o Espírito Santo ele habita dentro de todo aquele que foi salvo por Jesus. Então, se você foi salvo por Jesus, essa é uma realidade para você. Mas pode ser que você não passou por essa experiência na vida ainda. Pode ser que algum de nós aqui não tenha passado por isso ainda. Ter sido salvo por Jesus Cristo. Se esse é o teu caso, queridos, se arrependa. Entregue a sua vida, o seu coração ao Senhor. Amém? Eu preciso concluir. Eu queria dizer que o descontrole, ele dá origem a vários outros pecados, inclusive alguns pecados que nós já falamos aqui nessa série e que ainda vamos falar. A série não acabou ainda. Mas eu quero concluir com algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, não pense que você consegue esconder um coração descontrolado. Como eu disse, o descontrole é o dedo duro do nosso coração, né? Mas cedo ou mais tarde, o que está mal dentro de nós vai aparecer do lado de fora. Às vezes já fica visível na nossa expressão, o nosso descontrole. Peça a Deus para tratar a raiz do problema e não apenas os sintomas. Trata a raiz do problema. Acima de tudo, vai dizer o Provérbios 4:23, né? Guarde o seu coração. Segundo lugar, não tente vencer o pecado confiando em si mesmo. É um erro muito grande, queridos, achar que nós vamos fazer as coisas por nós mesmos. O domínio próprio não vem da força de vontade, mas do Espírito Santo. Sozinho, você vai fracassar, mas com Ele, você pode vencer. É só por causa dEle. E glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, estávamos perdidos. Gálatas 5:16, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Terceiro lugar, aprenda a dizer não na hora certa.
Difícil, né? Hein? Aprenda a dizer não na hora certa. Às vezes nós nos permitimos algumas coisas que são legítimas, mas vai chegar um limite que você vai precisar dizer não. O domínio próprio é mais do que se conter diante do pecado. É ter sabedoria para moderar até aquilo que é legítimo, mas pode virar um descontrole. Nem tudo o que é permitido convém. Paulo fala sobre isso, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Em quarto lugar, queridos, comece o domínio próprio dentro de casa. Melhor teste aí para cada um de nós, né? Se você quer medir o quanto tem crescido em paciência e autocontrole, observe como você trata a sua família. O lar, querido, é o primeiro campo de prova da vida no Espírito. O amor, Paulo já disse, o amor é paciente. E ele disse também, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E em quinto e último lugar, reconheça que o domínio próprio é fruto e não uma conquista. Não dá para se gabar disso, queridos. Você não conquista o domínio próprio com esforço. Ele é produzido pelo Espírito em quem se submete a Cristo todos os dias. Como eu disse, é uma luta diária, dia após dia. É uma colheita que vem da obediência e da comunhão com Deus. E Gálatas 5, 22 e 23, já que você está com sua Bíblia aberta em Gálatas, vai falar sobre o fruto do Espírito. Quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, caramba, é impossível, né? É impossível ser 100%. Mas que bom que você olha para o fruto do Espírito e pensa assim, eu não sou capaz. Essa deve ser a nossa reação quando a gente olha para o fruto do Espírito. Eu não sou capaz. Por isso, queridos, vivam em Espírito. Gálatas 5, 22, 23 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vai dizer o texto, contra essas coisas não há lei. Queridos, é impossível vivermos isso sem ser do Espírito Santo. Mas nós, salvos por Jesus, nós fomos chamados, nós fomos convocados a viver o fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.